pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à virologia, essa playlist que estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais videoaulas, se inscreve no canal e deixa seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar do título aí de baixo, que é o retrovírus, também conhecido como o vírus da AIDS. Pois é, o que a gente pode falar desse retrovírus, suas características? Primeiro, o retrovírus vai pertencer a uma família, e qual seria a família dele? Seria a Retroviridae. Ele também vai possuir dois gêneros, o gênero de lentivírus e o delta retrovírus. O lentivírus ele vai apresentar alguns protótipos. O protótipo que a gente pode citar seriam dois, o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. Ele seria basicamente esses dois protótipos e eles causariam a lise celular. Agora, quando a gente fala do delta retrovírus, nós já vamos estar falando de outro tipo referente aos protótipos, ou seja, esses delta retrovírus também vão possuir alguns protótipos. E quais seriam os protótipos do delta retrovírus? Seria o HTLV1 e o HTLV2. Outra característica muito importante é que ele possui dentro do seu genoma o RNA. O RNA que seria de fita simples. Esse RNA de fita simples, ele pode ser transformado em DNA. E como que isso pode acontecer? Por causa de uma enzima que esse vírus, o retrovírus, possui, que seria a transcriptase reversa. Então ele consegue transformar esse RNA em DNA. É muito interessante. E olha só, ele possui também a sua bicamada lipídica, possui o núcleo capsídeo, possui algumas enzimas também importantes, que seria protease e integrase, que são proteínas que funcionariam no processo de invasão e colonização desse indivíduo, desse hospedeiro que está sendo invadido. Além disso, a gente pode citar 4 genomas importantes dentro desse vírus que vão auxiliar em alguns processos. Entre eles, nós podemos citar o ENV. Esse genoma que ele possui, ele basicamente vai atuar no processo de adesão da célula junto ao seu vírus, ou seja, seria o processo de adsorção, quando o vírus entra em contato com a célula. Porque ele possui a sua glicoproteína, a GP120 e a GP40, que basicamente vai atuar nesse processo, onde o vírus entra em contato com a célula. Seria basicamente esse primeiro contato que a gente chama de adsorção. Outro genoma que a gente pode citar seria o GAG. Ele vai apresentar um antígeno P24, que estaria ali basicamente auxiliando no processo de diagnóstico que nós vamos fazer no paciente. Então ele tem essa outra característica que a gente deve saber. Além disso, ele apresenta o POL, que basicamente estaria atuando direto ali nas enzimas que esse vírus possui, como a transcriptase reversa, as integrases e as proteases. Então, seria relativamente esse o caminho apontado para o genoma. Então, cada genoma estaria influenciando em uma característica fundamental e funcional desse vírus. E como ocorreria o processo de invasão desse vírus, o retrovírus, em uma célula? É simples. Esse vírus ele começa no processo de adsorção, que seria o contato realmente do vírus com a célula do hospedeiro a ser invadida. Eles entram em contato onde a glicoproteína 120 entra ali em conexão com os receptores da célula hospedeira. Quando ele entra, ocorre a adsorção e entra o vírus na célula. Nesse processo de ingresso, ele sofre a descapsidação. O que seria isso? Seria a liberação do material genético do vírus dentro da célula do hospedeiro. Liberando esse material genético dentro dessa célula, o que vai acontecer? Ele sofre aquela transformação que a gente falou anteriormente de RNA para DNA.
por meio da transcriptase reversa. E isso vai ser fundamental porque esse RNA que virou DNA, eu agora posso pegar esse DNA e levá-lo até o núcleo dessa célula hospedeira. Para que eu vou fazer isso? Para que esse vírus vai levar o seu DNA, que foi recentemente transformado, para o núcleo? Porque lá no núcleo que está todo o aparato de transcrição, tradução, replicação do material genético. Então ele busca esse núcleo e vai fazer com que esse DNA viral se ligue ao DNA da célula hospedeira. E olha só como isso é importante, porque quando ele liga esse DNA viral ao da célula hospedeira, toda vez que a célula hospedeira for replicar, for traduzir, transcrever o seu material genético, automaticamente ela estará também transcrevendo, replicando e traduzindo o material genético do vírus. Olha só que interessante. Então, o vírus trabalha dessa forma, fazendo com que a célula do hospedeiro já não trabalhe para o ser humano, o corpo da pessoa, para o hospedeiro, mas sim para o vírus. Então, ele toma posse realmente da célula desse hospedeiro. Agora, uma coisa importante dentro dessa patogenia, nesse processo de invasão, é que esse retrovírus tem um tropismo, maior afinidade por células TCD4, as nossas células T. E claramente essas células serão destruídas amplamente, serão perdidas muitas células. E a gente vai ver no quadro clínico que isso é muito importante, principalmente para inflamações secundárias, ou seja, como cai a defesa desse indivíduo. Claro, está acabando as células T, que são células de defesa, ali no processo imunológico. Se eu destruo células de defesa, claramente a pessoa vai ficar o quê? Vulnerável. O corpo vai estar fraco, não vai ter ali aquela resistência. Então, diminuiu essas células de defesa, ele fica vulnerável para inflamações secundárias. Então, guarda essa informação por enquanto, que a gente vai desenrolar no quadro clínico. E quando a gente fala de transmissão, qual seria a principal forma? Primeiro, a transmissão ela pode ser da via sexual, a principal que a gente ressalta quando fala de AIDS, HIV e do retrovírus é a via sexual. Então, a principal via de transmissão é a sexual sem uso de preservativos. Ali, o momento da relação sexual sem uso de preservativos leva a essa transmissão, mas não só o ato sexual, mas também as transfusões sanguíneas sem os devidos cuidados sanitários, também o uso compartilhado de materiais cortantes, de seringas, que isso é muito comum, principalmente em usuários de drogas. Então essas pessoas ficam mais suscetíveis também. E a gente pode citar ainda a transmissão vertical, que seria da mãe para o feto nesse processo da gestação. Então, basicamente seria essa forma de transmissão. Mas a gente deve ressaltar que o principal grupo de risco seria aquelas pessoas imunodeprimidas, ou seja, que estão ali com o seu corpo um pouco já enfraquecido, ou pacientes transplantados, aqueles que estão com a imunidade realmente baixa. Então a gente deve ter cuidado com esse tipo de paciente. Agora, e as manifestações clínicas? É muito simples, a gente pode ressaltar em 3 fases, que seria a fase aguda, a fase que seria latente e a fase realmente já da AIDS. Então, a primeira fase aguda. A aguda, ela vai ter ali alguns sintomas que são não muito descritivos assim, que vão apontar diretamente para o vírus. Não vão ser muito diretos, não são específicos dessa enfermidade relacionada ao retrovírus. Mas vai apontar que tem alguma patologia nesse paciente. A gente pode citar febres altíssimas, mialgias, a pessoa vai estar ali realmente no mal-estar. Também é comum a esplenomegalia e também faringites. Agora, isso seria a fase aguda. Outra fase é a latente. O que acontece na fase latente? Na fase latente, às vezes ela pode se apresentar assintomática, mas os pacientes que apresentam a forma sintomática, ela vai apresentar adenopatias, linfadenopatias, também
existe ali uma perda de plaquetas, uma plaquetopenia, leucopenia e até pneumonia nesse paciente, já que certas células de defesa, como os leucócitos, como a leucopenia que a gente falou, existe ali um déficit de células de defesa. Então ela fica suscetível a outras bactérias, a outros problemas infecciosos, a outros vírus, a uma inflamação secundária. Então, esse seria o período de latência. Agora, a forma já da AIDS, ela seria realmente a pior, porque aí vai apresentar os sintomas mais agravantes. Na fase de AIDS, que a gente já falou que seria mais agravante, a gente vê uma queda considerável das células TCD4. Também a pessoa vai apresentar aqueles sintomas como febre alta, mialgias, faringites, até alguns problemas neurológicos podem ocorrer e até lesões orais. Tudo isso seria relacionado à fase da AIDS. Mas também existe mal-estar, a pessoa vai ter realmente um desconforto e claramente quando essas células T, esses leucócitos, têm uma queda considerável, abaixo de 200, e isso poderia levar realmente ao que a gente falou antes, que seria as inflamações secundárias. Outros vírus, outras bactérias podem tomar conta desse indivíduo porque realmente existe uma queda na célula de defesa. Então ele fica vulnerável a qualquer outro de agente invasor patológico. Então, lembre-se disso, existe uma queda considerável, principalmente das células TCD4. Agora, existe ainda o diagnóstico. O que a gente pode fazer para diagnosticar esse paciente? O diagnóstico é simples. Na fase inicial, a gente pode fazer uma dosagem referente à sua dosagem viral, a carga viral desse indivíduo. Mas isso também seria uma parte ali inicial, 10 a 15 dias. Mas quando a gente quer ver um exame mais aprofundado, a gente pode fazer IgG e IgM. Existe ainda um teste de antígenos, que seria a análise para encontrar o antígeno P24 e o P31. Então, basicamente, seria esses exames mais indicativos para o retrovírus. E o tratamento? O tratamento, além de ser sintomático, a gente pode usar o tenofovir. Seria mais direcionado para esse grupo de paciente que possui retrovírus. Prevenção, principalmente, seria, se a gente sabe a transmissão, a gente sabe a prevenção. Prevenção, uso de preservativos, que seria ali um cuidado no ato sexual, também uma higiene adequada no processo de transplantes ou transfusões sanguíneas, também ter um cuidado referente a esse uso de objetos cortantes, que é muito comum compartilhar objetos cortantes, principalmente entre usuários de drogas. Então, todo esse cuidado a mais, principalmente porque é pela via sanguínea, a gente pode estar transmitindo por contato direto de uma pessoa para outra. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?